Senhor. Amém. Leite, supervisor, seja bem-vindo. Deus abençoe todos vocês. Olha ela aí. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Eu nem sei mexer nisso. Pastora Karen. Pai, Jana, tudo bem? Ai, comigo tá bem. Tô tentando arrumar esse celular aqui, mas vai dar certo. Já deu, aí. Já deu, né? Já deu certo. Paz, pastor. Paz, eu também aqui dou umas ajeitadas. Vanessa, forte abraço. Popones, olha o Popones aí, gente. Popones, faz Popones. Paz, Popones. A gente tá esperando você lá na igreja para dar uns glória, hein? Não, pra ficar em pé. Peraí, pastor, vou tentar me ajudar. Estou tentando me ajudar aqui a arrumar o celular. É isso aí. Um pouquinho a gente vai ajeitando. Kelly, Deus abençoe. Vamos lá, gente. Ajuda a compartilhar essa live. Nós vamos continuar caminhando nessa jornada aí hoje. Provérbios 11. Creio com toda a minha convicção de fé que tem algo novo. A palavra sempre tem, né? E a gente crê. Coloca aí, né? Bora compartilhar. Vamos lá compartilhar. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos com a líder Janaína. E não tem como não agradecer, né, Jana? Então eu quero já iniciar agradecendo aí, porque desde aquele dia que nós nos falamos na padaria, aquele dia, né, nós estávamos conversando sobre o reino, né, falando sobre a palavra e toda uma demanda que ainda continua tendo, né, a necessidade. E ali o Espírito de Deus já testificava no meu coração, né, que você né, e continua sendo um instrumento nas mãos de Deus. E se hoje nós estamos no Seja Livre aí, construindo, né, o Seja Livre, você desde o início sempre esteve. E eu sei que você já não precisa mais dessas palavras de afirmação, mas eu creio que a gratidão é a memória do coração. E aquele dia foi um dia inesquecível. E eu tinha voltado, estava recente, eu tinha acabado de voltar do seminário, estava cheio de Deus, cheio da presença de Deus, e eu te encontrei ali. E Deus deu todo um rumo diferente, veio trazendo pessoas importantes para ajudar no crescimento, na construção do Seja Livre. E você foi essa pessoa. Naquele dia eu pensei que seria outra direção, outra situação, mas não, né? Deus já estava ali trazendo você para poder somar. E aquela palavra que eu falo, que ninguém constrói nada sozinho, é porque você ajudou, né? Ajudou muito. Desde o primeiro Seja Livre, né? Que luta! Que luta foi o primeiro Seja Livre, mas foi uma bênção e tem sido uma bênção até hoje, né? O teatro, a gente inesquecível, né? Aquela peça. Então, olha, eu poderia ouvir aquele áudio lá umas 10 vezes. Olha, eu não iria jamais imaginar que ali dava para encaixar uma peça. E só Deus mesmo usando a sua vida, né? Para trazer essa revelação, essa direção. Eu creio que foi uma revelação e casou, né? Como casou com o Seja Livre, casou com todas as ministrações, né? Aquela peça. E glória a Deus por isso. Que o Senhor te recompense. Amém. Amém. Pastor, eu que também não tem palavras a não ser gratidão mesmo. Eu sempre falo que vocês são um divisor de águas quando entraram na minha vida. E como foi na palavra de Jó, né? Deus mudou
a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Aquele dia a gente estava se reunindo para orar por um amigo que tinha sofrido um acidente. E aí eu fui na padaria para fazer alguma coisa rapidinho e foi um encontro que Deus marcou e marcou minha trajetória também. E eu louvo a Deus por cada um de vocês que sempre somaram na minha vida. Tô bem assim nervosa porque já passaram aqui pessoas que eu admiro, né? Supervisora Mário, pastora Aida, pastor Jonas, pastora Karen, Leandro, pastora Val, todos assim que me ensinam muito, né? Então estar aqui é uma honra para mim e gratidão também por fazer parte. Eu amo vocês. Vocês são minha família. Glória a Deus. Amém? Eu que me sinto honrado e grato por você aceitar o convite. E não é só a peça, né? Existem outras construções. A gente vê em você esse domínio, né, na palavra, quando se fala em libertação, paternidade, aconselhamento. A gente vê essa veia ministerial e a gente louva a Deus por isso, porque é a extensão do reino de Deus crescendo, né? É a presença de Deus se manifestando dentro e levando aí para outros lugares. É muito bom estar nessa mesa com você e em outras, né? Em outras também, porque a gente sabe que quando senta, sempre sai algo muito precioso, né, da palavra, e hoje não vai ser diferente. Né? Você tem sido uma conselheira nota 1000, né, no Seja Livre, domina, né, o conteúdo, e glória a Deus por isso. Domina o conteúdo, né? Domina a palavra de Deus. Isso é o fundamental, né? Porque o aconselhamento é bíblico. Então, você tem essa veia ministerial também, né? Pastor, eu vou começar a chorar agora. Ó, produção aqui vai tudo embora. Pode chorar, porque eu também choro. Eu sou chorão. A gente vai conversar um com o outro e começa a chorar os dois. É assim mesmo. Eu pensei que no processo de libertação, de cura, né? De cura interior, eu fosse conseguir dominar mais o choro, engolir o choro, né? Mas não, na medida que eu vou confessando, eu vou sendo liberto, sendo purificado pelo poder da palavra de Deus. E aí, sabe o que acontece? A presença de Deus me faz chorar. Então, é uma manifestação do Espírito, né? Então eu parei de ficar constrangido. Eu ficava muito constrangido antes quando chorava, tentava segurar o choro, engolir, mas eu aprendi que o choro, ele diminui a intensidade da dor, né? Quando nós estamos passando por um processo de cura interior, e também é uma manifestação do Espírito, porque não tem coisa melhor do que você sentir a presença de Deus, não é verdade? E vamos orar? Quebrantamento, né? Quebrantamento. Vamos, pastor. Vamos orar? Pai, diante da tua presença, nós estamos aqui te agradecendo num dia, neste tempo, na viração do dia, e nos apresentando lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Te agradecemos por este momento. Queremos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Queremos ser envolvidos pela tua palavra. Queremos mais de ti, Senhor. Enche-nos de ti. Aviva o teu Espírito em nós. Como este louvor diz, abre os nossos sentidos para ti. Abre os nossos ouvidos para o Senhor. Deixa todos nós que estão ouvindo, todos nós que estamos ouvindo, Pai amado, ó Senhor, as palavras aqui. Deixa todos nós sentirmos o teu toque, a tua presença. E aqui vem a tua palavra, Senhor, sobre nós, nos dando direção, nos dando, Pai amado, conforto, nos dando, Pai amado, ó Senhor, a tua santa e preciosa presença. Nós repreendemos todo o mal. Guarda, Senhor, a tua filha Janaína. Guarda os teus filhos, a tua família. Guarda a minha casa, a minha esposa, os meus filhos. Abre, Senhor, em nome de Jesus, os nossos sentidos para ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pastor, estudando aqui um pouquinho sobre Provérbios, capítulo 11, é um pouco sobre o que a Mari disse ontem, né? Até o 10
tem uma história, tem um contexto assim que você vai acompanhando, e quando chega no 10, no 11, são vários assuntos. Mas o que me chamou a atenção no capítulo 11, que eu tomei assim como aprendizado, é que ele está falando de caráter. Para mim, assim, é o que Deus nos chama em toda a Bíblia para que a gente possa analisar o nosso caráter, né? Analise o homem a si mesmo. E aí eu separei alguns versículos que eu vou compartilhar aqui. O versículo 1 e 2, que já começa falando, né? Que balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso do justo é o seu prazer. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Então, aqui já começa falando que Deus abomina a desonestidade, né? E geralmente aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa soberba, ela quer afrontar, ela não quer sentar para aprender, ela quer geralmente ouvir você falar para te afrontar. E isso também não agrada o coração de Deus. E não só em Provérbios, mas em toda a Bíblia, Deus é um Deus justo, zeloso, é um Pai cuidadoso que transborda amor. Então, quando Ele corrige, é porque Ele nos ama. E aí eu fui em Deuteronômio 30, 19, quando Ele diz: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunho contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Então, assim, ele sempre colocou esses dois caminhos, né? O Provérbios 11 vai falar sobre a vida do justo e do insensato. São os dois caminhos que o Senhor está nos mostrando. E às vezes a gente, com até uma certa arrogância, começa a ler, se colocando na posição do justo e colocando que insensatos são os outros. Mas aqui eu entrei numa reflexão para que a gente possa nos analisar. Quem sabe quantas vezes eu posso estar sendo insensato, quem sabe quantas vezes eu não estou andando assim tanto na justiça, né? E aí o Senhor vem dizer lá no começo, desde o começo ele diz: olha, eu coloco dois caminhos diante de vocês, mas ele não obriga você a andar em um caminho ou outro. Ele fala: escolhe tu a bênção, né? Escolhe você, meu filho, a bênção, não vai pelo outro caminho. E aí depois também Juízes 6, em várias partes do livro de Juízes, o Senhor já começa falando: Israel pecou novamente contra o Senhor e fez aquilo que não agrada ao Senhor. E eu acho que assim, é uma frase que sempre eu li com tanto peso, assim: Israel mais uma vez pecou, né? Porque nós somos falhos e nós também, às vezes a gente está caminhando e poxa, fiz alguma coisa errada, né? Só que aí o que chama atenção é que lá na frente, depois de tanto Israel pecou, esse capítulo 6 de Juízes é a história de Gideão, né? Então veio pobreza para o povo, os midianitas se levantaram, o povo não aguentava mais, e aí tem um versículo que me chama atenção quando fala: Israel empobreceu muito, então os filhos do Senhor clamaram ao Senhor. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, assim, aí o Senhor veio, conversou com Gideão, falou: você é homem valente, mas tem essa parte que então os filhos do Senhor se lembraram, né? Esses dois caminhos que existem, do justo e do insensato, a gente às vezes pode estar andando no caminho insensato, mas o Senhor nos chama para fazer o caminho de volta e andar no caminho reto. A partir do momento que a gente clama ao Senhor, que a gente percebe que está andando no erro, a gente tem que se humilhar, né? Porque o Senhor, ele não se agrada dos soberbos, e os soberbos muitas vezes não querem dar o braço a torcer. E é isso que me chamou a atenção nesses dois primeiros capítulos, né? Ele nos ensina que ele é um Deus zeloso, ele é um Deus justo, que nos dá a direção e que nos aceita de volta, faz o caminho de volta, se arrepende e vem aqui no caminho da justiça, né? E qual é esse caminho da justiça? Depois, lendo aqui o versículo 5 e 6. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá. A justiça dos virtuosos o livrarão, mas a sua perversidade serão apanhados os iníquos. Então, assim, de novo, né, ele está aqui mostrando: olha, o justo vai prosperar, e o iníquo é isso que vai acontecer.
A gente não pode dizer que, eu não sabia. Está aqui o ensinamento, né? O caminho bom e o caminho mau. E aí, eu queria ler também o versículo 9, que vai falar que o hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. E aí a gente sabe, né, que conhecereis a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, ele está aqui ele veio para nos libertar com a sua verdade, ele veio para nos libertar no seu caminho, no caminhar com Cristo, né? E aí, estudando um pouquinho, eu vi uma frase que eu gostei muito e eu lembrei muito do que você disse na primeira live sobre o sábio, né? O sábio, ele aprende com os erros dos outros. Isso é uma frase que é bem impactante. E aí ele pergunta o que é o conhecimento? Porque aqui está falando, né, que o justo conhece o caminho da verdade. Conhecimento é você pegar vários fatos. Eu vi vários livros, assisti várias lives, peguei vários fatos. Esse é o conhecimento que eu tenho. E aí, o que é inteligência? Inteligência é você dividir todos esses fatos, né? Eu vou dividir e eu vou pegar para mim o que é bom. Dividir tudo e eu sei que isso daqui é um caminho bom, isso aqui não é um caminho bom. A gente pode ter conhecimento em várias áreas, mas a gente tem que ter o discernimento do que é bom e o que não é. O que é sabedoria? É você pegar tudo que é bom que você adquiriu desse conhecimento, que você teve inteligência para separar e usar isso no seu caráter. Para você ter um caráter transformado, então você tem que ter essas três coisas. Você tem que ter um conhecimento, não para soberba, como fala no primeiro, né? Não para arrogância. Você tem que ter a inteligência de saber filtrar o que é bom e o que não é, e a sabedoria de ter um caráter firmado em Cristo, ter um caráter resolvido, né? Do que é bom, do que aquilo vai fazer bem para você. Porque não adianta eu falar assim, eu estou vivendo isso e eu não pedi. Mas a gente, né, em algum momento, talvez a gente tenha plantado isso. E aí é o tempo de se analisar, o tempo de conhecer verdadeiramente onde nós estamos andando, né? Que fruto nós estamos mostrando na árvore da nossa vida. Quais são os frutos que eu estou tendo? Frutos de bênção? Então, talvez eu esteja no caminho certo. Né? Frutos de maldição? Então, eu tenho que me analisar as minhas escolhas, analisar tudo aquilo que aconteceu na minha vida. E aí, no versículo 14... Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas a multidão de conselhos há segurança. Né? E eu vou juntar esse 14 com o 16 e o 17. Porque ele vai falar aqui como que uma mulher e como um homem deve se comportar. E, novamente, eu vejo assim, a humildade que nós temos que ter. Porque, como o senhor disse, o sábio aprende com os erros dos outros. Então, aqui está falando, havendo conselhos bons, a gente tem que pegar isso que é bom e colocar no nosso caráter, né? Saber fazer esse filtro. E aí o 16 vai falar que a mulher graciosa guarda a honra, como os violentos guardam a riqueza. E o homem bom cuida de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Quando a gente vai em Romanos 1, 28... Eu vou colocar aqui. Romanos 1, 28, ele começa a falar justamente de como o homem e a mulher, como eles se corromperam. Porque eles começaram a fazer coisas que não agradavam ao Senhor. É um capítulo bem interessante de Romanos. E que todos eles estavam enlouquecidos, né? Mudaram a glória de Deus, incorruptível. Só que tem uma parte que é Romanos 1, 28, ele vai falar assim: como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Então aqui assim, eles já estavam fazendo tanta coisa horrível e eles não se importaram que isso não estava desagradando a Deus. Eles não se importaram que isso não era o jeito certo de agir, né? Ainda mais sendo povo de Deus. Então, como diz o pastor Jonas, vamos fazer uma denúncia aqui. Esse Provérbios 11 não está falando de pessoas que não servem a Deus, está falando de nós, cristãos, que temos que nos
observar o nosso caráter, porque eles aqui não estavam se importando com o que Deus gostava de fazer ou não. É como no mundo de hoje. É moda ser evangélico e eu vou viver do jeito que eu quero. E não, é muito sério seguir os ensinamentos de Cristo, porque vai trazer bênçãos para mim, para minha família, vai trazer consequências para toda a minha geração. Né? E aqui está falando que como eles não se importaram, Deus entregou ele a sentimentos perversos. Você já imaginou Deus te entregar a sentimentos perversos? E aí o homem fala, mas eu senti no meu coração, mas o coração do homem é enganoso. Então a gente tem que ser mais profundo, né? Porque eu posso estar fazendo coisas que não agradam ao Senhor e Ele está me entregando a esses sentimentos para que eu possa ter uma lição, para que eu possa fazer o caminho de volta. E se alguém falar assim, mas eu não sei como que eu vou viver, eu não sei se eu estou vivendo certo, é errado. Em Gálatas 5, ele vai falar que todo fruto o fruto mau, o fruto do pecado, né? Porque Gálatas 5,19, porque as obras da carne são manifestas quais? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, iras, disenções, heresias, invejas, homicídios, bebedices. E, infelizmente, muitas outras coisas, falta de perdão, você viver dentro da casa do Senhor e não viver bem dentro da sua casa. Tudo isso são frutos que a gente pode olhar e falar, eu não estou andando no caminho justo. Eu não estou andando no caminho que eu deveria estar. Porque é muito fácil a gente olhar o capítulo de Romanos 8, que fala, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, assim, eu já me converti e não tem nenhuma condenação para mim. Mas dentro de mim eu não vou liberar aquele perdão, dentro de mim eu vou andar numa idolatria, colocando pessoas e situações no lugar de Deus. Só que nesse versículo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, tem uma vírgula. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, esse ponto é muito importante, porque o capítulo 8 de Romanos, ele vai falar toda hora sobre o que é a obra da carne. Se fosse só, eu estou andando nos caminhos do Senhor e eu estou justificado, glória a Deus. Mas se ele está dando essa aula, se tem essa vírgula, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, ele está nos ensinando. Não basta só você levantar a mão e frequentar uma igreja. Você tem que se examinar, você tem que mudar as suas atitudes, você tem que fazer o caminho de volta. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que andam segundo o Espírito. No versículo 4 ele repete que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. No versículo 9 ele fala, vocês agora não estão na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus está em vocês. Então olha como é sério, como é sério, né, a vida cristã, como é sério, porque nós somos a Bíblia que as outras pessoas estão lendo, nós temos que ser o justo do capítulo 11, mas para isso a gente tem que se examinar, a gente não pode achar que é só vestir uma roupa, ver se o meu linguajar tá crentez. Não, é o dia a dia, é como eu me comporto dentro de casa, e como está falando aqui, né? O homem, a mulher, e está sempre aqui, olha, alinhados na palavra, porque ela que tem toda a sabedoria para nós, né? Graças à palavra a gente pode hoje ter essa direção e esse discernimento. E aí depois ele vai falar aqui no 24 que ao que distribui mais se lhe é acrescentado e ao que retém mais do que é justo é para a sua perda, né? Que a gente, depois que eu já me examinei, depois que eu já percebi que os frutos que eu estava dando não eram frutos que são agradáveis ao Senhor, então agora é o segundo passo, né? O que eu tenho? Ontem, na live da pastora Aida, ela falou que o homem ele procura sucesso, mas o cristão ele procura prosperidade. Né? E por que eu tenho que ser próspero? Para ser bênção na vida dos outros. Em todos os momentos, a gente tem que entender que Deus está nos prosperando. Eu vivi um momento difícil na minha vida, que me levou a te encontrar na padaria e abrir meu coração para o Senhor. Eu prosperei naquele momento.
Porque daquele momento a gente começou a ter um trabalho junto e veio o Seja Livre. A gente prosperou, a gente achava que o Seja Livre era tão difícil. E hoje, olha que bênção, a gente vai... Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Imagina daqui a alguns anos como o Seja Livre vai estar, a gente sempre aprendendo. Então nós estamos sempre prosperando. E as pessoas que vieram atrás de nós, passando pelo Seja Livre, os entendimentos que a gente vai tendo. Então é essa prosperidade que a gente tem que ter, a gente não pode reter. A gente tem que dividir, porque em tudo, isso em dízimo, isso em amor, isso em conselhos, né, em compaixão, porque quanto mais a gente se... Eu falo, desculpa te cortar, que a retenção gera morte. Então, se a fonte é inesgotável, e nós sabemos qual é a fonte, nós não podemos reter, né? Nós precisamos pregar, multiplicar. E glória a Deus por isso que a gente vê esse processo. Nesse dia que nós nos encontramos ali por acaso, como eu falei, eu vinha de um seminário, e nesse seminário foi a maior experiência espiritual que eu tive. De sentir que eu estava cheio mesmo, foi uma experiência assim, sobrenatural. E diante daquela situação, eu não conseguia ficar em casa, né? Teve situações de sair na rua, encontrar algumas pessoas conhecidas, né? Que já trabalharam comigo anos atrás, caídas assim, sabe? E por conta do vício do álcool, eu orar, né? Pelaquela pessoa, ministrar, e ir em casas das pessoas, sabe? Ministrar, falar algo de Deus. Então, assim, eu creio que por cristoincidência nós nos encontramos, né, naquele dia e Deus tem nos dado direção, né? Nós estamos caminhando juntos aí para a glória do Senhor, para continuar construindo algo, né, em favor do reino de Deus, para que outras pessoas também elas possam ser alcançadas, assim como nós fomos, né? Para que sejam libertas aí, né? Libertas, curadas, né? Esse processo de cura, como é importante a gente entender, né? A fase, né? As etapas da cura, como é importante a gente entender a posição para ser passar por um processo de libertação, como que é importante, né? E tudo isso a gente tem semeado na vida de outras pessoas. A gente tem semeado, né? Na igreja e no ministério, e glória a Deus por isso, né? Que a gente possa continuar pensando dessa maneira, no sentido de não reter nada, né? Não reter, ministrar aquilo o de melhor, querer sempre fazer o melhor, a melhor peça de teatro, o melhor conselho, a melhor ministração, porque a fonte é inesgotável. Né? A fonte é inesgotável. É essa fonte. Nós estamos aqui, nessa viração do dia, falando, olha, Senhor, nós estamos aqui porque queremos nos relacionar com a Tua palavra, queremos nos relacionar com o Senhor, queremos construir sabedoria para poder multiplicar, para que possa frutificar na vida de outras pessoas. Então nós estamos aqui hoje para falando, olha, nós queremos mais dessa fonte. Nós queremos beber... E chamar as outras pessoas. Nós queremos compartilhar essa graça, né? Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, porque é maravilhoso, né? E Provérbios também vai falar, né, o capítulo 11, que a oração dos justos, eles salvam uma cidade. Aqueles que estão orando pela cidade, desde domingo, está tendo essa oração por essa marcha que vai acontecer domingo, a gente não sabe qual vai ser o fruto que vai ser a colheita, né? Mas a gente está aqui, a gente está se posicionando. Ó, chegou um visitante da live. Fala, oi, pastor. Depois eu vou te dar. Depois eu te dou. Ele quer meu celular. Logo agora. E essa é a Giovana. A gente não sabe o que o Senhor tem preparado, mas a gente está se posicionando para orar, porque a oração é no versículo 10, né? No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo. Então aqui a gente vai orar por São Paulo, pelo Brasil, pelo bairro, porque a gente sabe que tem, como o senhor falou, a gente não pode reter.
A gente sabe que tem frutos para serem colhidos, né? Ainda que aconteça essa marcha, a gente vai colher os frutos dessa oração, né? Nós vamos acreditar que vamos entregar nas mãos do inimigo, assim, a nossa cidade. Não podemos ficar omissos, né? Isso mesmo. Diante dessa situação, nós nos posicionamos porque sabemos a consequência do mundo espiritual e clamamos, né? Queremos ver, né, a ação, né, lógico, sobrenatural de Deus, cessando, parando, neutralizando o avanço dessa organização. Porém, nós entendemos, né, que seja feita a vontade dele aqui na terra, como é feita no céu. Isso, a soberania dele e o nosso posicionamento. E aí o capítulo 11 termina, né, no versículo 30, né, separando alguns versículos, mas que eu achei muito emocionante esse versículo 30 e 31, que o fruto do justo é árvore da vida, e o que ganha almas é sábio, né? Então, assim, pregar o evangelho, buscar aí levar as pessoas a conhecerem a Deus, é uma forma de sabedoria, né? Então, assim, o que ganha almas é sábio. Muito bonito você ler isso, que é o que a gente está fazendo, então saber que a gente está no caminho certo, que é essa a nossa oração, para que as pessoas venham se render ao Senhor, que diminua o nosso eu, mas que cresça, né, a presença do Senhor em nós e através de nós. E aí o 31 termina falando que o justo vai receber o que é de direito dele na terra. Né? O Senhor Jesus, ele nos disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a gente está aqui na terra, né, seguindo os conselhos e os ensinamentos de Cristo, a gente vai viver uma vida abundante, sim, porque nós queremos aprender cada dia mais, fazer o caminho de volta e fazer direito e fazer o que agrada ao Senhor. E aí ele fala, o justo recebe na terra a sua retribuição. Imagina o ímpio e o pecador. Então não se engane o homem, aquilo que ele plantar, certamente ele colherá. Se o justo vai receber, imagina o que vai receber o ímpio, imagina o que vai receber o pecador, se ele não se arrepender, se não se examinar e fazer o caminho de volta, né? Então, é bem falando um pouquinho sobre um caráter renovado, um caráter que agrada ao Senhor, que me chamou a atenção esse capítulo 11, pastor. Meu Deus, bênção pura. Espero que tenha entendido, que tenha sido claro. Sim, sim. Apesar do nervosismo. Faz parte. Eu fico até hoje, né? E é assim mesmo. Então, a gente crê nesse relacionamento com a palavra, né? Para construir esse caminho de integridade, como você falou, né? Esse caminho de um caráter alinhado com a palavra de Deus. E óbvio que não somos perfeitos, no entanto, nós estamos aqui buscando e falando, olha, Senhor, nós queremos, né, a tua presença, nós queremos te pedir perdão, né, nós queremos a tua graça, a tua misericórdia, nós queremos mais de ti, queremos viver para ti, né, nesse relacionamento. Então, aquela experiência, Jana, naquele dia, a minha esposa até fala que eu não soube lidar, né, não consegui lidar com aquela situação, porque é algo tão maravilhoso que eu fiquei desgovernado mesmo, né? Porque quem já foi batizado com o Espírito Santo sabe do que eu estou falando, né? Então, foi uma porção dobrada mesmo, e eu fiquei desgovernado, assim, orando, pregando, né? Glória a Deus, que bom! E glória a Deus. E hoje, e tem multiplicado, né? Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, esse versículo 9 fala, o hipócrita com a boca destrói o seu próximo. E naquela fase, antes de ter aquela experiência profunda, era como se eu estivesse vivendo uma vida de hipocrisia, né? Algo assim, uma casca, uma vida de hipocrisia, porque eu sempre transferia a responsabilidade, o problema sempre era minha esposa, era líder, era o pastor, era fulano, e nunca tinha esse olhar para mim mesmo, né? Nunca tive a oportunidade de olhar, nunca tive alguém, né, para confrontar, para que trouxesse esse olhar
para mim, né? E ver que o maior inimigo era eu mesmo. E quando a gente reconhece isso, a gente sai dessa vida de hipocrisia. A gente sai desse lugar de ficar destruindo o próximo com as palavras, né? Com a boca. Porque é isso que o versículo fala. Mas os justos se libertam pelo conhecimento. E aí o conhecimento vem quando a gente se olha, quando a gente tem a oportunidade de se olhar e ver e reconhecer aonde estamos errando. Isso é algo libertador, isso é algo poderoso, né? Que nos leva aí a ter e a desejar uma vida de integridade, de um caráter alinhado com a palavra de Deus. Então a integridade é como um farol, né? Na escuridão. Há muitas vezes na jornada da vida, somos encurralados por situações, né, difíceis. Somos encurralados por propostas difíceis. E aí é onde nós somos provados para ter um caráter alinhado com a palavra. Falando não cedendo às seduções, falando não, né, para as investidas do inimigo, para coisas ilícitas, ilegais, falando não, né, para que a gente possa ter essa caminhada de integridade, ter essa consciência tranquila e limpa, né, para que quando a gente for ministrar, quando nós estivermos ministrando, a palavra seja rema. Então, o homem de Deus, né, deseja isso, busca por essa revelação, né, e denuncia a si mesmo aos pés da cruz. Denuncia a si mesmo aos pés da cruz. Porque Deus muda pessoas, mas pessoas mudam ambiente, né? Pessoas mudam ambiente. Então, glória a Deus por isso. E Deus, né, ele tem prazer na vida do justo. Ele abomina os que no coração maquinam o mal e vive uma vida de hipocrisia, né? Vive uma vida de ingratidão, vive uma vida olhando para o próprio eu, olhando para o próximo, né? E às vezes alimentando o seu ego, né? Alimentando o seu eu. Então a igreja soberba, né? A igreja vitoriosa é aquela que não ama a própria vida. Né? Não ama a própria vida no sentido assim, de se entregar, né? Não ama, né, a sua estética, não ama a aparência, né? Mas uma aparência com consistência. Eu falei esses dias com o pastor Jonas que Jesus não se deixa se ludibriar pelo verniz da estética, pelo verniz do emocionalismo. E ele também não se deixa ludibriar pelo verniz da estética. É importante ter uma estética, mas com consistência, com conteúdo, né? Amando, né, a si mesmo, no sentido de se afastar do pecado, porque é o pecado que destrói, né, a nossa relação com o Senhor, e amando o próximo como a si mesmo. Então, ele tem prazer, o Senhor tem prazer naquele que busca, né? O Senhor, eu creio que ele se impressiona, né, com a consistência e não com as aparências, né? E há muitos perversos, né? Muitas pessoas perversas de coração que usam palavras doces, praticam gestos nobres e se apresentam como verdadeiros, né, homens ali com lobos com pele de cordeiro, né? De cordeiro, E tudo que Deus fez, ele pôs um limite em tudo, né? Ele deu limite ao mar, deu limite. Isso mostra pra gente que a gente tem que ter os nossos limites também postos para continuar na presença do Senhor. Jesus, ele ministrou para uma multidão e todos eles queriam continuar com Jesus. A gente vai seguir você agora, mas ele discerniu o coração daquelas pessoas. Eles não queriam estar com Cristo pelo que ele era, mas pelo que ele tinha para oferecer, né?
porque sabiam que eles queriam um milagre, eles não queriam a presença de Jesus. Tanto que ele fala para os discípulos, vão vocês também, porque o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça, né? O que vocês querem de mim? E é para isso que ele está nos chamando hoje. Eu costumo falar, não é um conto de fadas o Evangelho, né? Ainda que não esteja do jeito que eu quero, apesar disso, eu louvo ao Senhor. Ainda que esteja difícil, apesar disso, eu me alegro no Senhor. Porque eu sei que o justo viverá pela fé. E o que eu quero é alcançar a intimidade com o Senhor. Eu lembro que quando eu e a Mari passamos juntos no congresso, lá no seminário, a gente falava, Mari, eu achei que eu era crente, meu Deus, eu tenho tanto que aprender, ai meu Deus. Que é bem aquilo que a gente fala, né? Louvar ao Senhor é muito mais profundo, gente. Não é só aparência, não é só levantar a mão ali em adoração, é muito mais profundo, é um coração sincero, porque ele conhece o nosso coração. Então não adianta querer, a gente pode iludir os homens, mas o Senhor conhece o nosso coração. E a gente quer mais. E cada vez que a gente passar 1000 vezes no Seja Livre, até nós, conselheiros, né? A gente fala, ai meu Deus, eu tenho que me arrepender, eu tenho que... O Senhor vai nos enchendo de uma forma que a gente quer transbordar isso, né? Para o próximo. Para o próximo. Realmente isso mesmo. E é isso mesmo. A gente percebe que como nós somos dependentes e necessitamos dele. A questão de integridade, caráter... me veio aqui Josué, né? O povo de Israel, você falou aí de Israel, né? Lá no início, e a gente vê como que era a condição do povo no Egito, escravo, foram libertos, deserto, caminhando para a terra prometida, reclamavam, murmuravam, viveram milagres poderosos, né? E reclamavam em Egito, né? Reclamavam no cativeiro, reclamavam no deserto. Aí quando passa ali pelo Jordão, eles vão para a terra prometida, vence Jericó, vence Ai, vence Gilgal, vence toda aquela luta, aquela batalha diante dos inimigos ali naquela terra. Aí chega no capítulo 24, versículo 15, Josué fala, olha a integridade de Josué, um coração íntegro, né? Um coração alinhado, um caráter alinhado com a palavra de Deus. Ali ele se posiciona e tem uma posição diante de todos. Porque o que me parece ali nesse versículo 15 do capítulo 24 é que o povo estava falando uma coisa diferente, porque ele fala assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está se posicionando ali. Ou seja, o que me leva a pensar e a entender? Que as pessoas ali estavam cocheando em dois pensamentos, estavam querendo já, né, voltar, querendo negar o governo e o senhorio, né, de Deus ali. Então alguma coisa estava acontecendo ali para ele falar, olha, eu não sei vocês eu não sei, mas escolhe o que vocês querem. Eu já escolhi, eu já tenho uma posição, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, o povo, eu tenho para mim que o povo estava apostatando, viver a promessa, conquistar a terra prometida, e aí, na bênção, eles estavam desistindo do bem maior, do bem mais precioso que eles tinham ali. Né? Então, Josué é esse homem de integridade, né? Esse caráter, que na luta com Deus, na batalha com Deus e na vitória ele permanece íntegro, né? Com um caráter alinhado, né? Sem hipocrisia, ele se posiciona e fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho que a maior lição que fica é posicionamento, né? Chega da gente achar que os outros vão fazer por nós, que se eu sou assim a culpa é do outro, como o senhor falou. Chega de pensar que eu já sou crente, eu não preciso mais mudar. É se posicionar. Eu e minha casa serviremos a Deus, eu vou seguir o caminho do Senhor. É dizer não, né? Porque vai vir vários pratos aí para a gente poder se desviar, para a gente poder murmurar.
E é nas pequenas coisas, é murmuração, é apostasia. Não precisa você ter aquele pecado escandaloso que todo mundo está vendo. É dentro de você mesmo você se posicionar. Eu sei em quem eu tenho crido. O que vai me afastar do amor de Deus? É a fome, é a nudez, é a perseguição? Não, eu não vou. Eu sei em quem eu tenho crido. Então, essa convicção para que a gente possa ter um caráter alinhado com o caráter de Cristo. Sim. Pois é, Jana, vamos agora levantar um clamor, intercedendo aí por essa agenda e crendo que o Senhor vai ter uma intervenção, crendo que o Senhor vai libertar os cativos e oprimidos ali, porque eu creio que basta uma palavra. Eu queria te convidar a orar e a interceder, né, por esses organizadores, pedindo para que o Senhor venha dar ordem aos teus anjos, para dar ordem aos anjos, né, e impedir as manifestações desses espíritos de imoralidade, esses espíritos de alcoolismo, que a gente sabe, né, de vícios, a gente sabe como é destruidor, né, morte, roubo e destruição de família, de relacionamentos, de vidas, né, de pessoas. Então vamos levantar um clamor. Eu queria que você orasse e eu creio que o Senhor já está agindo, né? Amém? Amém. Maravilhoso Deus, Pai querido, Pai amado, neste momento eu uno a minha fé dos meus irmãos que nós, nesta semana, estamos levantando esse clamor, Senhor, por essa marcha que vai acontecer neste domingo, onde nós só estamos vendo, Pai, ofertas de prostituição, de impureza, de moralidade, vícios. Não há nada de bom ali, Pai. E como intercessores, nós nos colocamos na brecha nessa virada do dia, Senhor, te pedindo perdão, porque mais uma vez o povo fez o que era mal aos seus olhos. Mais uma vez o povo está escolhendo um caminho que não agrada ao Senhor. E nós, como igreja de Cristo, nos entristecemos, te pedindo perdão, Senhor. Pedindo, Pai querido, que o Senhor possa estar presente no meio desse povo para convencê-los, pois o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós levantamos um clamor agora, colocando o Senhor por terra, todos esses que eles venham, Pai querido, por terra, tirar, Pai querido, tudo que está sendo organizado nas trevas, Pai querido. Que em nome de Jesus, que não tenha mais efeito, que seja, Pai querido, desfeito, que seja, Pai querido, essa ofensa no seu coração venha ser desfeita, que aqueles homens possam se arrepender e conhecer o seu caminho. Nós sabemos que a luta não é contra a carne, mas é contra espíritos, Senhor, potestades, e nós declaramos o estado de São Paulo, nós declaramos o Brasil pertence ao Senhor. Nós temos um Pai, nós declaramos a paternidade de Cristo no nosso país, na nossa nação. Nós não vamos ser, Pai querido, conhecidos como órfãos. Nós temos um Pai querido que nos ama, que nos direciona para o caminho do bem. Que essas pessoas possam escolher hoje o caminho a seguir, Pai. E como igreja continuaremos nos posicionando nas regiões celestiais, querendo colocar por terra, colocando o sangue de Jesus sobre toda afronta, colocando o sangue de Jesus sobre qualquer organização maligna. Nós dizemos não, nós repreendemos, nós não aceitamos espíritos de vício, de imoralidade, que queira iludir esses jovens, que queira iludir as pessoas que estão no engano, Pai querido. Mas para honra e glória do Teu nome, nós vamos ver a semente, os frutos, Pai querido, dessas orações, os frutos, Senhor, que haverá, Pai, conversão. Tudo aquilo que está sendo organizado, nós declaramos uma palavra contrária. Nós declaramos o reino de Deus sendo estabelecido no meio de nós, sendo restabelecido nesta nação, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E amém. Nós oramos unindo a nossa fé. Amém. Sim, Pai, nós estamos em concordância com a oração feita pela sua filha. E nós ligamos aqui na terra em unidade, em comunhão, chamando a existência da tua palavra, que diz: se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em nome de Jesus, Pai amado. Amém.
Amém. Amém. E amém. Amém. Calma, tá orando. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Dá um abraço no Cauã. Se arruma, ele vem, tá? Que bênção, obrigada. A Sara não veio aqui porque tá dormindo. O Natan não veio porque tá perdido ali com o filho. Em nome de Jesus? Tá bom, filho. Amém. Diana, obrigado. Deus abençoe. Um forte abraço. Amém. Obrigada, pastor. Amém. Deus abençoe.